com garra e sentido, com Ricardo Farias. Amigos ouvintes, boa noite e bem-vindos a mais um programa com garra e sentido. Hoje, quarta-feira, 10 de outubro de 2012, e esta noite programa especial. É pela ocasião do 13º aniversário da morte de Amália Rodrigues, que foi precisamente no passado sábado, dia 6 de outubro. Nós dedicamos esta nossa noite de fado exclusivamente à rainha do fado. Muitos dizem o expoente máximo da cultura portuguesa de todos os tempos. Então esta noite tenho 3 convidados de peso, de luxo, sem dúvida, e tenho muito prazer em tê-los aqui em estúdio. E dentro de alguns momentos vamos apresentar os nossos convidados. Para já, apenas mencionar que há diversos programas ainda a serem apresentados até às 5 da manhã de amanhã, a altura em que encerra a nossa programação, durante algumas horas, mas logo a seguir ao nosso programa de fado vão ficar com música ao acaso até à meia-noite, ou seja, das 9 à meia-noite. A partir da meia-noite, Luís Santos em estúdio com o programa Madrugada, e das 3 às 5 da manhã é a emissão da Rádio Atlântida, diretamente dos Açores, a fazer-vos companhia aqui na Rádio Voz do Imigrante. 1400 AM no seu receptor, www.radiovozdoimigrante.com, via internet. Muito obrigado desde já por nos acompanhar. Um obrigado também ao patrocinador exclusivo deste nosso programa especial tributo à Amália, o restaurante Caravela em Fall River. Recorda-se da primeira vez que entrou no Caravela? Lembra-se da sensação? Será que foi assim como um mergulho nos melhores sabores e aromas da nossa culinária? O restaurante Caravela de Fall River é conhecido pelos seus pratos altamente saborosos, com o aroma tradicional da nossa rica culinária. Os proprietários, Tibério e Margarida, decidiram enriquecer ainda mais a sua emenda para satisfazer os seus valiosos clientes com o famoso frango no churrasco. Ainda não experimentou? Ai, que disparate! Do que está à espera? O restaurante Caravela aceita encomendas de travessas de comida para as suas festas. O restaurante Caravela em 637 South Main Street, Fall River, com o telefone 508-235-1030. Os proprietários agradecem a preferência e estão sempre à sua espera. Vá lá e experimente o Caravela. Tiscávamos sardinhas quando em noites de guitarra e de pá. Rádio Voz do Imigrante. Faço um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco, de sombra a sombra, ao céu tão recolhido. De sombra a sombra, já lhe perdi o sentido ao céu. Aqui me falta a luz, aqui me falta uma estrela. Chora-se mais quando se vive atrás dela. E eu, a quem o céu esqueceu, sou o que o mundo perdeu. Só choro agora que quem morre já não chora. Solidão que nem mesmo a centeira, há sempre uma companheira, uma profunda amargura. Quem for escorpião,
já fui para além da vida, do que já fui tenho sede. Sou sombra triste, encostada a uma parede. Adeus, vida que tanto duras, vem morte que tanto tardas. Ai, como dói a solidão, quase loucura. Adeus, vida que tanto duras, vem morte que tanto tardas. Ai, como dói a solidão, quase loucura. E foi o grito na voz de Amália, um poema escrito por ela, música de Carlos Gonçalves. E aqui demos início a mais um tributo a Amália Rodrigues, nesta noite de quarta-feira com garra e sentido. Um forte abraço a todos que acompanham esta nossa emissão e também o abraço vai para os nossos convidados em estúdio. Passo a apresentar da minha esquerda para a minha direita, primeiro músico da nossa comunidade, diretor do semanário Portuguese Times, Francisco Rezendes. Boa noite. Ora, boa noite, Ricardo, boa noite para todos os radiovintes. É com prazer que estou aqui a falar de uma grande senhora que é efetivamente protagonista de um filme chamado Portugal, e é realmente uma grande referência não só da música portuguesa, mas de toda a cultura portuguesa, dessa grande figura da sociedade portuguesa que foi efetivamente Amália Rodrigues. Muito obrigado, Francisco, por ter aceito este convite para estar cá esta noite. Próximo convidado trata-se de outro conhecido músico, intérprete e produtor discográfico da nossa comunidade, produtor que tem gravado ao longo da sua carreira diversos álbuns de fado. Trata-se de Tony Carlos. Boa noite, Tony. Boa noite para si e para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado por ter aceito o convite para estar connosco esta noite. Com prazer. E finalmente, mas os últimos são sempre os primeiros, é o que se costuma dizer, conhecido artista, amigo pessoal de Amália Rodrigues e também empresário artístico dela durante vários anos. É um prazer ter em estúdio Fernando Nunes. Boa noite, Fernando. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os ouvintes. É com grande prazer estar aqui. Desde já quero agradecer esta sua lembrança deste tributo à Amália, porque nunca é demais. Eu a que fico grato de ter aceito o convite e sem esses convidados de luxo não podemos então avançar com um programa de qualidade onde vamos abordar uma carreira e uma vida que foi aquela de Amália, falando de diferentes perspectivas, diferentes ideias, diferentes convivências com a grande diva do fado. Para quem não conhece pelo nome Fernando Nunes, certamente que devem conhecer Fernando, o seu nome artístico e com que fez grande êxito ao longo de vários anos aqui na comunidade e em Portugal. E nas comunidades portuguesas em geral. Esta noite, Amália. E para começar, gostaria de começar desta forma, a citar algo que ela uma vez disse. Sou frágil nas pequenas coisas, mas forte nas grandes. Uma pequena frase diz muito sobre a personalidade de Amália. É fácil estar aqui a citar Amália, mas o perceber quem foi Amália talvez diverge nas opiniões. Vamos começar então pelo Fernando, que conhecia pessoalmente Amália. O que é que esta frase diz para si sobre a sua amiga? Sou frágil nas pequenas coisas, mas forte nas grandes. Bem, a Amália de facto era uma pessoa muito simples. A Amália era do povo que ela gostava. Portanto, a Amália, as grandes coisas não eram importantes para ela, nem os grandes jantares, nem as grandes homenagens. Aliás, ela gostava, mas isso não era importante. Importante, de facto, eram as pequenas coisas, como, por exemplo, comer sardinhas,
tantas outras coisas simples. Era simples, ela era muito simples. E era das pessoas simples que ela de facto gostava. E era um grupo de pessoas simples que frequentava muito a casa dela. Portanto, a Amália era muito, muito simples, além das pessoas pensarem e dizerem muita coisa mal dela. Ela de facto era uma pessoa muito simples. Francisco, sou frágil nas pequenas coisas, mas forte nas grandes. Bom, talvez ela pudesse responder a isso, mas infelizmente ela já não está. Mas o que eu penso, o que eu traduzo dessa afirmação é que ela era de facto uma pessoa extremamente frágil, muito solitária e uma pessoa que tinha as suas carências. E forte na medida em que era uma grande responsabilidade de representar um país, e ela foi de facto uma grande embaixadora de Portugal, sobretudo a partir dos anos 50, em que a sua carreira alcança uma dimensão internacional, e portanto uma pessoa, não é qualquer pessoa que enfrenta diversas culturas, um palco diferente, enfim, diversos palcos, culturas diferentes, algumas culturas até demasiadamente fechadas, e portanto eu acho que quando ela diz sou forte, traduz essa coragem de enfrentar e ao mesmo tempo de ser responsável por levar o nome de um país, Portugal, e ela que foi de facto a grande embaixadora e que fez-me, devia ser, quando eles fizeram até, quando há tempos, né, não sei, a RTP fez portanto, as 7 maravilhas de Portugal. Eu acho que Portugal perdeu uma grande oportunidade, o povo português perdeu uma grande oportunidade de eleger, de nomear a Amália como uma grande maravilha portuguesa, ela que fez muito mais do que qualquer português, de qualquer político, de qualquer chefe de Estado por Portugal. E, portanto, essa fortaleza que ela se refere, eu penso que é essa responsabilidade de representar Portugal e de levar o nome de Portugal e de redimensionar o nosso país. António Carlos, o que é que você interpreta desta frase? Bom, eu acho que está perfeita. Aliás, outra coisa não era de esperar da boca do Francisco, não é? Um homem já com o dom da palavra, mas eu reforçaria também que eu, talvez por ser um pouco mais velho do que ele, tenho uma vivência mais direta com ela, embora não em contacto, mas a vivência quase diária nos jornais, na rádio, não é? Porque eu era miúdo e eu só ouvia a Amália na rádio. Quando só ouvia a Amália, tenho uma irmã que é mais velha do que eu, portanto está a bater já quase os 80, que ela cantava e parecia a Amália. Ela dava-lhe as voltinhas todas baixinho, porque ela não tinha voz. Ela vive aqui nos Estados Unidos. Ela cantava perfeitamente como a Amália. Portanto, a Amália fazia parte da nossa vida, não é? Foi nessa altura que eu depois tomei o contacto da Amália a seguir para o estrangeiro e toda aquela aventura que ela teve, especialmente naquele filme francês... Les Amants du Tage, Os Amantes do Tejo, exatamente. Que realmente foi uma coisa muito badalada naquela altura em Portugal. Eu era miúdo, não é? E o Capas Negras, não é? E capa. Pois, já vem antes. Os Amantes do Tejo é o culminar dessa fase toda portuguesa. Exatamente. E aí já é a internacionalização, digamos. Exato. Eu gostaria também de reforçar que eu, embora não seja grande amante, gosto de futebol, mas embora não seja grande amante, só posso comparar outra pessoa com ela, que foi aquilo que mais tarde não quiseram que ele fosse português, mas era, pronto. E o próprio Salazar não o deixou sair do país, que foi o Eusébio. Foi o outro homem que foi grande a dar o nome de Portugal lá fora, não é? Mas Amália foi a número um, sem dúvida. Ainda hoje, Amália é recordada com saudade por muitos e de diversas formas. Pela passagem do 13º aniversário da sua morte, houve várias homenagens, inclusivamente um espetáculo, Uma Noite em Casa da Amália, que recorda uma noite que se passou e que foi registado em disco, de Amália, com Vinícius de Moraes, Natália Correia, Ari dos Santos, uma noite simplesmente espetacular. Imagine reunir todas essas personalidades num quarto só durante uma noite, mas agora é levado a cabo
mesmo em palco a representação dessa noite por parte de vários atores, numa encenação de Filipe Laféria. Também acaba de ser editado o primeiro romance sobre a vida de Amália, para além de várias outras homenagens. Vamos ouvir aqui uma reportagem que fala precisamente das recentes homenagens a Amália Rodrigues. Depois podemos alongar um pouco mais sobre essas mesmas. Até já. O programa é Uma Noite em Casa de Amália, um musical promovido por Filipe Laféria e que está em cena todas as noites no Politeama. Uma homenagem à diva do fado. Fado para mim são lágrimas. Lágrimas tristes e belas. Ao longo dos anos, a sua memória tem sido prolongada de variadíssimas maneiras. Amália já foi poema, já foi musical, já foi quadro, bailado, canção. 13 anos após a sua morte, a vida de Amália passa também a ser romance. Sónia Louro é a autora, Amália, romance da sua vida. É um romance verídico, lá está, baseia-me em todas estas fontes e livros e testemunhos. A Sónia fez uma pesquisa até surpreendente, em que nos dá uma figura da Amália humana. A Amália é uma pessoa com muitos rostos, muitas máscaras, e é difícil sempre encontrá-la. Acho que é um bom trabalho e que vai ter sucesso. Não tive, porque alguém gosta de mim, algo de mim sobrevive, cheguei ao fim, mas se alguém gosta de mim, algo de mim sobrevive. A apresentação do livro realizou-se no Panteão Nacional. Um dia magnífico, com uma vista deslumbrante para a cidade, que Amália tantas vezes chamou para os poemas que cantou. O que me surpreendeu mais foi, e acho que isso de alguma forma a maioria dos portugueses também não sabe, a projeção que a Amália teve no estrangeiro logo a partir dos anos 40. Oh, hi, Eddie, how are you? I hear Amalia's out here today. Yeah, she is. She's right. Oh, here she is. Come on over here, Amalia. How are you? Hello, Amalia. Gee, it's a real thrill to be with you again today. Obrigada. Não sabem que foi algo tão grandioso, nem que começou tão cedo. La rubia blanca rosa, con petalito de oro, la morena son claveles, con azabache coro. Também fiquei surpreendida e peço desculpa se foi alguma suscetibilidade. Eu não imaginava encontrar uma Amália tão inteligente. Portanto, surpreendeu-me a argúcia dela, a inteligência, a perspicácia. Não esperava isso, por mais que ela gostasse de dizer que tinha só os estudos primários, que não era ninguém, que não sabia nada. Isso não correspondia de toda a verdade. Ela é uma pessoa muito culta e muito inteligente. Amália nasceu numa família pobre. O fado mudou-lhe a vida, mas não lhe deu uma nova alma. Ela teve uma vida maravilhosa e ela ao fim e ao cabo sabia disso e aliás ela própria por vezes se sentia culpada. Como é que ela podia sentir-se tão triste quando tinha tido uma vida que lhe tinha dado tudo? Triste como o fado, através dos poemas que cantou, revelou estados de espírito. Um livro aberto que conquistou multidões. A morte, o suicídio, consequências do desejo de um amor trágico que nunca se concretizou. Ela gostava muito da Greta Garbo e especialmente num filme da Dama das Camélias. Depois ela andou fascinada durante muito tempo com esse filme em que
a personagem morre muito doente, não é? E ela colocava-se, a Amália, nas correntes de ar e bebia água com as cabeças de fósforo, com as cabeças dos fósforos, portanto, para tentar envenenar-se, para tentar apanhar algo muito mau, para poder imitar essa personagem que ela tanto admirava na Dama das Camélias. Mora num beco de Alfama, chamam-lhe a madrugada, chamam-lhe a madrugada. Amália deslumbrava-se com os outros, mas nunca consigo própria. Gostava de cantar, mas não gostava de subir ao palco. Gostava de ser reconhecida, mas não gostava de enfrentar multidões. Mas as multidões davam-lhe o que mais gostava de ouvir. No fim da vida dela também se sentiu muito triste, porque já não cantava, já não podia ouvir as palmas, mas as palmas eram tudo para ela, sim. Eu acho que é mais do que o pão para a boca, é mesmo o ar que ela respirava. Eu acho que a Amália está mais viva do que nunca. A Amália será sempre uma fonte inesgotável da nossa identidade. Amália morreu no dia 6 de outubro de 1999. Já estou, esperem! Agora vamos todos pôr a língua de fora e a posteridade que vá para o arreio que aparta. E ouvimos esta reportagem que dava particular destaque ao espetáculo Uma Noite em Casa da Amália, de Filipe Laféria, e também ao romance sobre a vida de Amália. Algumas homenagens feitas a ela. Eu, ano passado, apresentei aqui outro programa especial de fado, após a eleição de fado como Património Imaterial da Humanidade, e coloquei a questão aos meus convidados sobre Amália e o facto de fado ser património imaterial da humanidade. E eu disse assim: se Amália não tivesse existido, fado hoje não era património imaterial da humanidade. Os convidados, por acaso, concordaram. Quero saber as vossas opiniões sobre essa afirmação e, ao mesmo tempo, acho que essa foi a maior homenagem algum dia prestada à Amália, que é o fado ser realmente património imaterial da humanidade. O que é que acham sobre este facto? Fernando? Eu acho que sim. Portanto, a Amália eu acho que foi a única que levou o fado aos 4 cantos do mundo. Quer dizer, por exemplo, o Japão. E eu acho que antes da Amália, e ela falava muito nisto, havia uma Severa, que ninguém sabe quem é, ou que ninguém conhece, mas realmente, portanto, eu acho que a Amália foi a única que levou o fado à volta do mundo, não é? Quando ela dizia muitas vezes que os japoneses aprenderam a falar português a ouvir o fado dela. E tanto na Rússia, por isso acho que foi a única mulher, de facto. O fado é a Amália é o fado. Acho isso interessante, o facto de ela chegar a um país como o Japão, cantar em português perfeitamente e os japoneses a cantar com ela, não é? Sim, e casas incrível. esgotadas. E casas Aliás, eu perdi o último concerto que ela deu para o Japão, porque eu já estava a trabalhar com ela, mas de facto não pude me deslocar. E as salas enchiam sempre, 2 noites esgotadas, em Tóquio. Francisco, se a Amália não tivesse existido, fado não era património imaterial da humanidade? Não tenho a mínima dúvida sobre isso. Realmente a Amália que era a grande referência do fado. Enfim, eu conheço o percurso de Amália através, enfim, da comunicação social, não tão pessoalmente como o Fernando, mas não é preciso ter esse contato pessoal para constatar de que, de facto, essa nomeação do fado património imaterial e cultural da humanidade se deve a uma grande senhora que deu os primeiros passos para que o fado tivesse essa nomeação. É verdade que houve outras figuras posteriormente a isso que contribuíram grandemente também, não é só a Amália, mas houve outras grandes figuras que contribuíram, um movimento todo também que se foi criado à volta disso. Mas, eliminando
Amália dessa equação. Eliminando a Amália, portanto, não sei se o fado teria esse nome. Teria talvez um outro nome, era uma outra canção. Era mais fácil eliminar um desses que vieram antes de Amália e fado ainda ser património imaterial da humanidade do que eliminar talvez a Amália dessa... Não haveria. A Amália é que deu a identificação de fado à canção nacional de Portugal. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Volto a repetir que houve outros grandes nomes que deram contributo a isso, embora não tivessem essa visibilidade, como eu estou a referir-me, por exemplo, ao Fernando Maurício, foi de facto uma grande referência no fado. Mas, como a Amália, que levou o fado além fronteiras, e não tenho dúvidas em afirmar de que se não existisse Amália não haveria, não digo que não haveria fado, mas afirmo que não haveria essa denominação de fado Património Mundial da Humanidade. Tony Carlos, essa eleição foi realmente a maior homenagem que pudesse ter sido feita à Amália, não? Sim, é uma homenagem grande a ela, mas para mim, na construção de um prédio, temos de contar com todos. Com os arquitetos, com os pedreiros, com os mestres de obras e tal. Sem dúvida. Portanto, realmente o grande arquiteto desta expansão foi a Amália, sem dúvida. Mas não nos podemos esquecer que o fado, tal como ele é interpretado hoje pelos nossos intérpretes atuais, uma Ana Moura, uma Carminho, das melhores coisas que... Estou a falar no que me toca aparecesse mesmo, no fado nos últimos 20, 30 anos. Exatamente. Portanto, eles completam e até dão a expansão também, porque andam sempre lá no estrangeiro, não é? E contribuem. Dão a expansão realmente ao fado. Portanto, a Amália foi um grande arquiteto dessa obra, mas não há dúvida que teve de ser completada pelos atuais intérpretes e pelas vontades atuais. Sem dúvida. Porque o fado transformou-se muito. O fado, tal como ele era cantado no tempo da Amália e tocado, talvez fosse muito pouco para as pessoas de agora, da Unesco, não é? Sim. Portanto, que pudessem aceitar o fado tal como ele é interpretado hoje. Se não fosse isso, não é? Porque era muito pobre. A parte musical naquela altura era muito... Hoje dá gosto ouvir. É verdade. Ouvir fado, especialmente naquilo que me toca, a parte musical, os arranjos, aqueles guitarristas, a rapaziada nova, portanto, tudo isso contribuiu para que realmente se fizesse então o património imaterial da humanidade. Muito bem, amigos, vamos ter que fazer um intervalo para ouvir uma mensagem do patrocinador exclusivo deste programa. Voltaremos com mais tributo a Amália Rodrigues. Recorda-se da primeira vez que entrou no Caravela? Lembra-se da sensação? Será que foi assim como um mergulho nos melhores sabores e aromas da nossa culinária? O restaurante Caravela de Fall River é conhecido pelos seus pratos altamente saborosos, com o aroma tradicional da nossa rica culinária. Os proprietários, Tibério e Margarida, decidiram enriquecer ainda mais a sua emenda para satisfazer os seus valiosos clientes com o famoso frango no churrasco. Ainda não experimentou? Ai, que disparate! Do que está à espera? O restaurante Caravela aceita encomendas de travessas de comida para as suas festas. O restaurante Caravela, em 637 South Main Street, Fall River, com o telefone 508-235-1030. Os proprietários agradecem a preferência e estão sempre à sua espera. Vá lá e experimente o Caravela. Discávamos sardinhas quando em noites de guitarra e de pá. Rádio Voz do Imigrante. Mais música e mais informação por minuto. Rádio Voz do Imigrante. Uma rádio de confiança.
Estranha Forma de Vida foi o fado que acabamos de ouvir na voz de Amália, e de novo aqui em estúdio com os meus convidados Francisco Rezendes, Tony Carlos e Fernando Nunes. O Tony Carlos mencionou brevemente há pouco sobre a nova geração de fadistas, que há muita rapaziada, vou usar as suas palavras, muita rapaziada aí a cantar, mas algo que todos e todas têm em comum é que cantam os fados da Amália. Pelo menos nos seus primeiros trabalhos há sempre ali fados de Amália. Portanto, mostra o impacto que ela também teve, porque o fado teve aí uns tempos um pouco apagado na cultura popular portuguesa, e houve esse ressurgimento, talvez há 10, 15 anos atrás, quando aparecem Novos Valores a cantar fado. As suas observações sobre esses novos valores e o impacto que a Amália teve para dar início a essa nova onda, nova geração de fadistas. Fernando, vou começar consigo. Eu acho que quase todas as pessoas que cantam agora, essa da nova geração, tudo tenta imitar a Amália. Aliás, e há um cantor que eu vi que eu acho que canta muito bem e que tem, para mim eu acho que é original, que é um Bruno Fonseca, que participou no Portugal do Coração de fados. Canta, mas é um bocado original, porque eu acho que eles podiam cantar, mas tentar não imitar exatamente o que é o ir seguir o que a Amália fazia. Por exemplo, cantar O Povo Calava Juía, mas à sua própria maneira. Por isso, mas há aí muita juventude a cantar, e a cantar muito bem em Portugal. Tony Carlos. Bom, é inegável que sim. Eu saí de lá há 36 anos e não há dúvida que há uma transformação tremenda. Ainda há pouco mencionei que realmente há uma geração, uma pleia de fadistas atualmente, mas alguns fogem já à Amália. Embora cantando a Amália, fogem ao estilo da Amália, e acho que fazem muito bem. E é assim que devia ser, e era assim que aqui nos Estados Unidos os nossos intérpretes de fado, que eu não vou mencionar, A nem B, seja quem for, pudessem seguir esse exemplo daqueles que cantam a Amália, mas não a tentam imitar. Isso é que seria fantástico, não é? Francisco. Ora bem, eu sou da opinião de que não é apenas os intérpretes, têm surgido de facto vários intérpretes a cantar fado. É certo que temos de ter como referência a Amália, mas um cantor, qualquer género musical, tem que ter o seu cunho pessoal, tem que ter as suas próprias características, de tal modo que seja identificável quando canta. E, portanto, eu acho que os artistas, os intérpretes, têm que ter esse cuidado de serem eles próprios a cantar. Por outro lado, há um movimento, o que é que se passa nos últimos anos em Portugal em relação ao fado, é que surge um movimento no sentido de elevar, dar mais ênfase e dar outra dimensão ao fado, e esse movimento transparece não apenas no surgimento de novos valores de intérpretes, como também poetas, como também, além de poetas, compositores, e novas formas de instrumentalização do fado. Porque o fado, eu sei que há aqueles mais tradicionalistas que querem manter o fado tal como ele é. Mas, por outro lado, os tempos mudam, nós temos que acompanhar os tempos. Há o jazz tradicional, há o jazz pop, há o jazz mais moderno. O fado também tem que ter essa transformação. E já vou dizer já digo o que é que quero chegar, onde é que quero chegar. A própria língua portuguesa, qualquer língua, a língua portuguesa tem essa transformação também, tem essa evolução. Os tempos da língua, os tempos arcaicos, a língua era diferente, etc. O fado tem também que ter essa evolução, mas a essência tem que lá estar. Tem que estar lá uma guitarra portuguesa e uma voz que chora quando canta. E quando eles se referem à Amália, é a essência do fado que, de facto, a Amália tinha essa característica principal. Agora, há que aperfeiçoar, o Tony Carlos há pouco dizia bem, novas formas de orquestração do fado, para o tal aperfeiçoamento técnico, não é? Porque isto tudo depende, os estudos, as formas de captação de sons, disto, daquilo, e portanto o fado tem que acompanhar esses tempos.
E por conseguinte eu acho que estes novos valores têm que levar o fado na sua essência, mas acompanhando também os tempos. Isso é muito importante. Isso não é adulterar ou prostituir o fado na sua essência, é dar novas dimensões de fado, e que de facto tem que ser, porque não é como eu já expliquei há pouco, a própria língua, se a própria língua tem evoluções, porque é que o fado não há de ter também essa evolução? Sem dúvida. E isso volta à questão Amália. Amália, já antes de aparecer, obviamente, antes de aparecer Marisa a fazer certas experiências com o fado, a namora neste momento, e várias outras, Amália já o tinha feito. Exato, aparece Alain Ullmann na sua vida, exatamente, na sua carreira, e faz com o fado coisas que os tradicionalistas diziam: esta mulher está a matar o fado. Exatamente. E hoje é o expoente máximo. Ricardo, Amália também sofreu essas críticas na altura que alguns de intérpretes e outros compositores e até mesmo instrumentistas estão a sentir na pele também. Na altura, a Amália era considerada uma cancionetista. Nos anos 50... Mas aquilo que tu referiste há pouco, a base, a essência do fado, exatamente, sempre lá esteve. Isso é a minha opinião, não é? Mas o que eu quero dizer é que a Amália, na sua tentativa de levar o fado que eu consegui, não é? Para além fronteiras, foi criticada por fugir transgredir as regras do fado. Não só em termos de música, mas em termos de letra, onde ela cantava poetas que na altura, o cantar, ou fadistas cantarem esses poetas era quase ilegal, não é? Tantos intelectuais ofendidos nessa altura, quando a Amália começou a cantar Camões, Pedro Homem de Mel, descalça vai pela verdura. Era impensável, não é? Tantos intelectuais ofendidos nessa altura, e no entanto, que lindo que era, e tão bonito que se tornou. Não? Sem dúvida. Eu queria acrescentar uma coisa ao Francisco, que era o seguinte, às palavras do Francisco, que era o seguinte: talvez seja um tecnicismo demasiado da minha parte, talvez vendo a coisa mais pelo lado musical, mas parece-me que se houvesse aquilo que se chama aqui nos Estados Unidos a rega do polegar, não é? Que se pudesse pôr uma divisão, digamos, entre o fado tradicional e o fado novo, o fado moderno, mais contemporâneo, digamos assim. O fado, eu aceito o fado tradicional, cantado seja por quem for, sempre da mesma maneira. Aquela igreja de Santo Estevão, se não for cantada daquela maneira, não presta. Tem que ser assim, à moda do Maurício, do Fernando Maurício. Tem que ser, se não for assim. E como esse, muitos outros. Mas depois, quando vêm os fados mais modernos, não copiem, sejam mais inventivos. Exatamente. Isso era interessante. E eu acho que o fado tem muito disso. Os fadistas que se têm destacado são aqueles que realmente dão uma interpretação própria àquilo que cantam. Podemos ouvir o mesmo fado 20 ou 30 vezes, dentro do mesmo compasso, dentro da mesma música, interpretados de 20 formas diferentes. São esses pedreiros, esses trolhas, esses marceneiros, carpinteiros, como eu há bocado mencionei na construção do prédio, do fado património. Sim, sem dúvida. Imaterial. Imaterial, meu Deus, vou fugir as palavras. Mas são esses todos. Da maneira como interpretam e tudo, contribuíram todos em conjunto, mas não há dúvida que o arquiteto foi ela, mas está fora de questão. Nós estamos quase no final desta primeira hora de emissão. Na próxima hora será interessante de outra forma que cada um dos meus convidados vão partilhar experiências próprias com a Amália que tiveram. E vamos poder conhecer mais a fundo quem foi a Amália no contacto com o público, no contacto com um amigo que está aqui em estúdio, um amigo dela, e duas pessoas que tiveram a oportunidade de ter um contacto em palco e fora com a Amália Rodrigues. Mas antes de terminar esta hora, a pergunta que eu queria colocar agora aos meus convidados é: acham que a Amália hoje é respeitada ou tem sido reconhecida da forma como merece? Porque há muitas homenagens, há muita gente a dizer eu adoro a Amália foi a maior, mas essas homenagens, esses elogios são verdadeiros? Ou ela está a ser
homenageada e reconhecida da forma como merece? Fernando. Olha, eu acho que alguns podem ser oportunistas, não é? Aproveitando, de facto, o nome da grande senhora. Mas eu acho que os portugueses só reconheceram bem e souberam quem era a Amália após a sua morte. Porque a Amália era conhecida, mas era internacionalmente. Portanto, eu acho que o valor dela só se veio dar depois da sua morte. E eu acho que, como disse, ainda hoje continua pessoas aproveitando-se do nome dela e não por gostarem dela. Uhum. Eu sou inteiramente da opinião do Fernando, que eu mencionei logo com o meu dedo, que ele tinha toda a razão no que estava a dizer. Eu ia comparar, porque eu vivi a Revolução do 25 de Abril, vivia toda, e nessa altura o comboio do oportunismo ia sempre cheio, aquelas carruagens tinham sempre cheias. Aqui é a mesma coisa com a Amália, não é? Também há muita gente que apanha esse comboio e vai nele, mas ela tem capacidade para isso tudo e mais alguma coisa. Haver comboios extraordinários e Ora bem, aliás, a pergunta é excelente, muito bem colocada. Eu vivi num período em Portugal, estava em Portugal quando se deu a Revolução de 25 de Abril. Nessa altura era quase proibitivo falar do nome de Amália e de Eusébio e de Nossa Senhora de Fátima, porque estava ligado, houve uma certa colonização ao antigo regime e, portanto, houve uma certa forma de levar levar a Amália à penumbra, à sombra, não é? Mas o que é certo é que ao longo dos tempos isso, Amália, é aquela grande figura da referência da cultura portuguesa e da música portuguesa. Agora, respondendo à pergunta que me coloca, eu sou da opinião do Fernando, tem havido um certo oportunismo, e porque é chique, e porque é moda falar da Amália, porque agora é muito fácil falar da Amália, vão num comboio, nesse comboio, mas de uma forma geral eu penso que está a ser feita justiça à memória da Amália, ao trabalho, ao percurso riquíssimo que a Amália fez, e a prova é de que, tem-se feito a nível Portugal, a nível não só no nosso território, mas nas comunidades, e este programa é uma dessa forma de homenagear. Eu penso que, a maior homenagem que fizeram à Amália na altura, alguns meses ou um ano depois da sua morte, foi os restos mortais para o Panteão Nacional, e foi a primeira mulher a ser e única até hoje. Única até hoje. Portanto, eu acho que, de uma forma geral, há casos específicos, e eu concordo com o Fernando também, mas de uma forma geral Portugal está a fazer a homenagem justa de que a Amália merece, realmente. Muito bem, assim chegamos às 8 horas. Vamos primeiro ouvir uma mensagem do patrocinador exclusivo deste nosso programa especial, Tributo à Amália. Depois voltamos para ouvir essas experiências pessoais com a Dona Amália. Recorda-se da primeira vez que entrou no Caravela? Lembra-se da sensação? Será que foi assim como um mergulho nos melhores sabores e aromas da nossa culinária? O restaurante Caravela de Fall River é conhecido pelos seus pratos altamente saborosos, com o aroma tradicional da nossa rica culinária. Os proprietários, Tibério e Margarida, decidiram enriquecer ainda mais a sua emenda para satisfazer os seus valiosos clientes com o famoso frango no churrasco. Ainda não experimentou? Ai, que disparate! Do que está à espera? O restaurante Caravela aceita encomendas de travessas de comida para as suas festas. O restaurante Caravela, em 637 South Main Street, Fall River, com o telefone 508-235-1030. Os proprietários agradecem a preferência e estão sempre à sua espera. Vá lá e experimente o Caravela. Tiscávamos sardinhas quando em noites de guitarra e de pá. This is WHTB Fall River, Rádio Voz do Imigrante para todo o mundo, através da www.radiovozdoimigrante.com.
tem movimentos de gata na canastra, a caravela, no coração a fragata, na canastra, a caravela, no coração a fragata. Em vez de corvos no chale, gaivotas vêm pousar. Quando o vento a leva ao baile, baila no baile com o mar. Quando o vento a leva ao baile, baila no baile com o mar. É de conchas o vestido, tem algas na cabeleira e nas veias o latido do motor de uma traineira. E nas veias o latido do motor de uma traineira. Vem de sonho e maresia, tempestades apregoa. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. 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 Boa noite, amigos. 8 horas mais 5 minutos, noite de quarta-feira, 10 de outubro. Foi no passado dia 6 de outubro que se comemorou o 13º aniversário da morte de Amália Rodrigues. E esta noite aqui na Rádio Voz do Imigrante é uma homenagem prestada a esta grande figura do fado, esta grande figura para Portugal, que foi Amália. Volto a apresentar os meus convidados esta noite, mas primeiro mencionar que a nossa programação estará consigo até às 5 horas da manhã, de amanhã, quinta-feira. Logo a seguir ao nosso programa, pelas 9 horas, mais um espaço de informação com Helena Silva. Depois, espaço musical até à meia-noite. Da meia-noite às 3 da manhã, emissão de Luís Santos, é o programa Madrugada. E das 3 às 5 da manhã, Rádio Atlântida, aqui na sua Rádio Voz do Imigrante, diretamente de Ponta Delgada. A todas as horas, temos conselhos dos nossos valiosos anunciantes, a importante participação dos ouvintes também. Um obrigado desde já por nos preferir e prefira sempre as casas comerciais que anunciam na sua Rádio Voz do Imigrante. E agradecemos uma vez mais ao restaurante Caravela, na South Main Street em Fall River, patrocinador exclusivo deste nosso tributo à Amália.
Recorda-se da primeira vez que entrou no Caravela? Lembra-se da sensação? Será que foi assim como um mergulho nos melhores sabores e aromas da nossa culinária? O restaurante Caravela de Fall River é conhecido pelos seus pratos altamente saborosos, com o aroma tradicional da nossa rica culinária. Os proprietários, Tibério e Margarida, decidiram enriquecer ainda mais a sua emenda para satisfazer os seus valiosos clientes com o famoso frango no churrasco. Ainda não experimentou? Ai, que disparate! Do que está à espera? O restaurante Caravela aceita encomendas de travessas de comida para as suas festas. O restaurante Caravela, em 637 South Main Street, Fall River, com o telefone 508-235-1030. Os proprietários agradecem a preferência e estão sempre à sua espera. Vá lá e experimente o Caravela. Tiscávamos sardinhas quando em noites de guitarra e de pá. Um abraço do tamanho do mundo para todos os nossos ouvintes, aqueles que nos escutam através da 1400 AM no seu receptor, ou então via internet em qualquer parte do mundo, www.radiovozdoimigrante.com. 3 amigos em estúdio, 3 pessoas que vieram recordar a Amália e agora, durante esta segunda hora, de uma forma mais pessoal, vamos conversar com os nossos convidados. Tenho comigo em estúdio Francisco Rezendes, diretor do Portuguese Times e conhecido músico da comunidade. Também Tony Carlos, conhecido músico, produtor e intérprete da nossa comunidade. E também Fernando Nunes, conhecido artista, empresário, amigo pessoal de Amália e também foi durante vários anos empresário artístico da Amália Rodrigues. E é com ele que vamos iniciar esta segunda hora de emissão, porque, sendo amigo pessoal de Amália, não era algo que muitos podiam dizer e, ao mesmo tempo, ter uma convivência tão próxima durante tanto tempo e ter o privilégio também de ser empresário dela. Fernando, são muitas as histórias que podias partilhar esta noite. Aliás, precisávamos de mais programas para então saber todas as histórias que tinhas com a Amália, mas começaria, obviamente, por perguntar como é que conheceu a Amália e como é que começou essa grande amizade. Ora bem, eu acho que eu digo que foi como um troféu depois de, durante praticamente 15 a 20 anos de promoções com quase todos os artistas portugueses que passaram por aqui, desde António Mourão a Tino Meira, quer dizer, os artistas praticamente todos. E a Amália era um caso raro e eu achava muito complicado como é que eu ia trabalhar com o nome da Amália, porque a Amália fazia grandes teatros, etc. Uma vez, numa passagem a Amália por aqui, mas eu já tinha trabalhado com a irmã dela, a Celeste, e ela ia atuar no Zeiterion. E eu fui ver o concerto e quando terminou eu pedi para falar com ela. E disseram que não podia, porque a Amália não recebia ninguém, não sei o quê. Mas, entretanto, mandaram para um restaurante que ela ia jantar e que eu podia contatar com ela. Portanto, eu desloquei-me ao restaurante, esperei, eu acho que, pronto, aquilo praticamente era mentira. Já estava quase a ir embora quando realmente a Amália apareceu. Falei com ela, tirei fotografias e, aliás, não foi eu que pedi à Amália para trabalhar com ela. Foi a Amália em reverso. Ela disse, onde é que você trabalha? Eu gostaria de trabalhar consigo. Eu tirei os contatos dela e o que acontecia, fiz-lhe uma proposta. Portanto, em vez de pedir-lhe uma proposta, eu fiz-lhe uma proposta. E ela aceitou a proposta, que foi a homenagem em 1994 dos Prémios da Música a homenagear a Amália. Uma homenagem enorme que fizemos em Providence. A partir daí ficámos amigos, portanto, eu promovi a Amália 2 anos. Nós fizemos teatros, desde o Massey Hall em Toronto, através da Rádio Chin, comprou o concerto. A Amália fez o Symphony Hall em Newark. E depois destes concertos todos, a Amália ofereceu o seu concerto na Ilha do Pico. Portanto, ela queria-me oferecer um concerto, e então perguntou onde é que eu queria que fosse
Pronto, eu escolhi a minha ilha, não é? Aliás, acho que foi um grande erro, que não devia ter escolhido, porque de facto foi um espetáculo bonito, mas não foi aquilo que se esperava. As pessoas diziam, a Amália já está velha, a Amália só veio nos visitar depois de velha, porque as pessoas não compreendem que os artistas são contratados por empresários, não é? Portanto, a ideia das pessoas, quer dizer, basicamente atrasada, não é? Pronto. E foi assim os 2 anos de concertos. Quando, de facto, no último concerto que se fez, foi em outubro, acho que no dia 1 ou 2, não tenho a certeza, nós tínhamos já agendado concertos para a Austrália, para Los Angeles, para a Graciosa. Sei que tínhamos uma grande agenda. Entretanto, isso tudo parou, que a Amália, portanto, adoece, não é? E veio para Waterbury. Portanto, isso foi a parte de como conheci e a parte de profissional. A partir daí fiquei a grande amigo dela. Eu era porque a Amália realmente toda a gente quase todos os dias batiam à porta, havia chamadas todos os dias e a Amália não atendia, não é? Então a Amália conhecia-me por Fernando dos Açores. Quando era o Fernando dos Açores que ligava, ela atendia imediatamente, seja lá onde estivesse. Então quando eu ia para Lisboa, a primeira paragem que eu fazia era em casa dela, porque a Amália normalmente dormia até às 2, 3 da tarde, porque a Amália ficava acordada até às 5 da manhã. Eu levava-lhe sempre um queijo grande de São Jorge enorme. Eu, às vezes era 11 horas, 11h30, 10h30, eu estava acabando de sair, já estava ela chamando para trás para voltar. E então eu voltava, portanto, jantava com ela, na casa dela, passava serões, mas às vezes era já cansativo, não é? Eu já estava quase a dormir, tive uma vez que estava quase a dormir, e ela disse, sim, sabe muito bem que estás muito dando atenção. E eu realmente espertei rápido e disse, sim, você está a falar da tequila, porque ela estava a falar do México, quando ela foi cantar para o México e fez muito sucesso no México e numa Macumba em Los Angeles e essa coisa toda, então ela estava a falar da famosa tequila, não é? Mas houve muitas coisas muito interessantes. Eu fui também convidado dela para a homenagem que o filho do presidente Mário Soares fez no Campo Pequeno, uma tourada que ele prestou homenagem, não é? Aliás, eu acompanhava sempre quando era possível, ir para a Adega Machado, não é? E sempre que ia a Portugal, a primeira contato que fazia era com ela. Fiquei muito amigo com ela. Acho que foi uma das pessoas mais amigas que eu tive até hoje, porque era uma pessoa muito interessante, uma pessoa que falava tudo, uma pessoa que falava várias línguas, era uma pessoa muito, muito interessante. E eu passei também 4 horas de Providence no Nova York. A Amália só falava, quer dizer, 4 horas sempre a falar sem parar. mas era daquelas conversas que, como um bom copo de vinho, sim, não é? Sim, não queremos... ela falava coisas muito interessantes e, portanto, contava histórias. Ela imitava os açorianos, porque ela do Nemésio, quer dizer, ela era muito interessante, não é? Entretanto, ela dizia que era muito triste. E ela dizia que comparava-se, que eu também era triste como ela. Ela dizia, você é triste também, não é? Então, mas ela queria sempre gente à sua volta, porque ela sentia aquela solidão, aquela tristeza. E eu vi isso a última vez que estive com ela, portanto foi em setembro, em fins de setembro, que eu fui jantar e tive praticamente o dia inteiro com ela. E a Amália nem acabou de jantar, subiu para o quarto de cama e depois mandou avisar para quando acabasse de jantar subir. E aí a Amália já estava deitada, mas a chorar e a ouvir o povo que lavas no Rio. E eu realmente vi quando eu estava a ficar nessa altura na casa do Mário Gil, e quando cheguei lá era praticamente, sei lá, 4 da manhã, e eu disse, bem, eu acho que aqui chegou o fim. E não muito tempo depois, porque eu era para voltar, para passar uma semana de verão na casa de verão dela, e eu telefonei-lhe 2 dias antes, e ela disse, eu não estou-me a sentir bem, vou voltar para Lisboa. E 2 dias depois, portanto, foi para sempre. Foi o fim. Experiências que tiveste que marcaram-te certamente para sempre, para o resto da vida. Sim. E disseste, mesmo no início da tua intervenção, que isso foi o troféu máximo que podias receber no culminar de uma carreira artística brilhante que também tiveste durante vários anos. Eu sempre fiz questão de todos os concertos. Aliás, eu aprendi, eu tive antes de trabalhar com ela, eu desloquei-me a Nova Iorque e a Miami e também fui a Las Vegas. Aos prémios nossos para aprender,
produção, marketing, essas coisas, como receber os artistas. Então, eu sempre fazia questão de recebê-la como ela devia ser recebida, com todos os pormenores. Mas a Amália não era, portanto, não era exigente, não é? Mas eu fazia questão sempre, quando fazia contratos para ela, e dizia sempre todos os mínimos dos pormenores, do limousine, essas coisas todas. Que a Amália não se importava nada com isso. Aliás, até uma vez em Toronto, a Amália levava muita bagagem atrás de si, ela levava 5 malas, 6 malas, e não havia mais malas para o limousine, porta-bagagens do limousine é pequenino, não é? Então, estamos à frente ao chofer, as malas tudo empacado para fora, e a Amália disse assim: ai, que vergonha, isso é um limousine, não podemos fazer isso, tirem as malas. Lindas histórias, sem dúvida. Interessante que eu, por acaso, juntei estes 3 amigos sem saber que a ligação Amália também envolve vocês os 3. Portanto, Francisco, conheceste a Amália através de um convite que foi feito do Fernando para tu participares com o teu conjunto Love Street na altura, num espetáculo em meados dos anos 90 no Veterans Memorial Auditorium. Foi isso, precisamente. Portanto, eu estou eternamente grato nesse aspecto ao Fernando por ter conhecido a Amália, que foi através do Fernando num espetáculo no Veterans Hall em Providence, Rhode Island, que eu conheci a Amália e apercebi-me da grande admiração e respeito, que não só da parte do público anónimo, mas também por parte de grandes figuras que estavam lá naquele palco e naquele espetáculo, grandes figuras como nomeadamente o Paulo Bragança, o José Cid, a Ana Zanatti, o Toy, estava tudo à espera da Amália chegar. Recordo-me perfeitamente, não é, Fernando? E quando ela chegou, eu sei que estava acompanhado pela minha esposa, pela Fátima Muniz também, que estava lá. A Fátima era tudo entusiasta à espera da Amália. E eu confesso que, pronto, nunca fui assim, embora admirasse, não é? Mas nunca fui um grande... Eras roqueiro, não? Exatamente. Roqueiro. Eu era mais pela Madonna, não é? Bom, mas de qualquer forma, quando deu para perceber que era uma senhora extremamente afável, muito meiga, muito querida, não é? E eu recordo aquele abraço que tive de curvar-me um pouco, eu sou alto, não é? E ela é um pouco baixinha, tive de curvar-me, dar-lhe aquele abraço, e isso nunca é um momento da minha vida que não me esqueço, porque eu senti que estava a abraçar a Amália, aquela grande figura, estava a abraçar aquela grande figura proeminente de Portugal, não é? E foi, de facto... Diz a verdade, não lavaste os braços durante alguns dias. Foi, de facto, essa experiência que eu tive com a Amália. Tive pena de não conhecer mais. Olha, se ela tivesse agora uma página no Facebook na altura, talvez tivesse conhecido mais. Mas, realmente, foi essa o meu único contato pessoal que tive com a Amália Rodrigues. Também o Tony Carlos vem a conhecer pessoalmente a Amália através da deslocação dela aos Estados Unidos, pela mão do Fernando, que ele promoveu um convívio com a Amália no restaurante Madeira, em East Providence, onde na altura eras o músico da casa, não é, Tony Carlos? Eu queria só acrescentar aqui uma palavrinha daquilo que o Francisco disse, quando disse que a Amália que era pequenina, e era verdade. E eu lembro-me então dos meus tempos de rapaz, que eu devorava aquelas notícias todas, mais invulgares, como era o caso da Amália, ir ao estrangeiro e tal, ver uma portuguesa ir ao estrangeiro. Claro que eu não fazia ideia de quem era a Amália naquela altura, não é? Hoje sei quem ela era, mas naquela altura não. Mas achei graça o comentário que ela fez de um célebre milionário venezuelano, Porfírio Rubirosa, uma figura celebérrima na América do Sul, riquíssimo, que a pediu em casamento. E ela não aceitou, e faz o comentário para os jornais venezuelanos mesmo, e que diz, e ele era um bêbado terrível, esse tal milionário, e ela diz: aunque tuviera que ser borracha, prefiro ser sardina portuguesa. Mesmo que tivesse que ser bêbada, preferia ser sardinha portuguesa do que ser uma borracha, não é? Uma bêbada, como ela mencionava. Mas a minha vivência com ela pessoal é realmente no restaurante Madeira. Eu estou lá a tocar só música ambiente, como aliás foi sempre a minha vontade. Nunca quis ser mais do que isso, músico, mano. E então era uma sexta-feira, ela ia estar na célebre festa no dia seguinte, no sábado, e eu estou lá no meu cantinho, estou a tocar, e eu toco muitos fados da Amália. Quem me conhece sabe que é verdade.
vou meter um parênteses, é capaz de ser um bocadinho inoportuno, não sei se é, juro que não é? Eu vou começar depois da manhã a época de inverno no restaurante do Filipe Streetall, no East Providence, e lá estou eu para as pessoas confirmarem aquilo que eu estou a dizer. Eu toco muita música, muitos fados da Amália, porque acho que se prestam para isso precisamente. Eu, como sou um melancólico por natureza, aquilo assenta-me bem e gosto muito. É uma homenagem que eu lhe faço quase diariamente quando toco os fados dela. E então eu estava lá e lembrei-me de repente que estava cá a Amália e comecei a tocar os meus fados, os fados dela e tal. E passaram uns 20 minutos, eu sempre uns encadeados com outros, quando levantei os olhos, ao fundo da sala estava a Amália com os seus guitarristas. E eu senti-me tão pequenino, que se pudesse enfiar-me pelo chão abaixo. Mas é que realmente eu não esperava, vi o gesto simpático dela levantar as mãos, fazer como se estivesse a bater palmas, sem fazer barulho, sem perturbar o ambiente, que é uma coisa que parece que há muitas pessoas que não conseguem fazer. É barulho e mais nada, nós estamos a tentar dar o nosso melhor, e barulheira não falta, risada e tudo. Não. E então ela... foi esse sinal que teve de agradecimento por aquilo que eu fiz. Entretanto, eu saí, fui ao bar beber um café. Quando voltei, ia-me assentar para começar a tocar, vi um vulto à minha frente, a Amália Rodrigues, novamente, em pé, em frente do meu teclado. E eu disse assim: Dona Amália, a senhora podia ter chamado um empregado para me dizer para eu ir ter consigo, não precisava de vir aqui. Quero lá saber. Só a simplicidade da Amália está nestas palavras. Quero lá saber. E foi assim. A preocupação dela foi a primeira, foi quando me dirigiu a palavra, foi: fala português, não fala? Preocupação dela. Embora ela falasse um bocadinho de tudo, mas fala português, não fala? E estivemos ali 20 minutos a conversar exatamente nas coisas de Lisboa, que eu tinha saudades, que deixei. Ela estava já na sua curva descendente da vida, mas ainda muito lúcida para recordar estas coisas todas, e deu-me muita satisfação em estar ali a falar com ela. E Fernando, que estiveste com ela dias antes dela morrer, ou semanas, lúcida até o fim, não foi? É que ela esteve. Sempre no seu perfeito juízo, até que ela não morreu, uma senhora muito velha, tinha 79 anos, não é? Quando... 79? Sim. Acho que não. Segundo ainda a semana passada, 79 anos de idade. Quando faleceu. Quando ela faleceu. Portanto, mas mesmo assim, completamente lúcida e sempre... Sim, ela sempre pensou que ia voltar a cantar. Sim. Ela sempre dizia, porque aliás nós íamos fazer uma homenagem a ela em Ponta da Algada. E ela estava sempre com aquele entusiasmo que ia voltar. Mas nunca chegou a acontecer, não é só homenagem? Porque a Amália vivia dos aplausos. Aqueles aplausos, ela duravam meses e meses. Quando ela saía do palco, ela dizia: mas as pessoas ainda lembram-se de mim. E aquilo ficava sempre nela. Aliás, não havia sítio nenhum onde se fosse jantar ou almoçar onde não batessem flash. Nunca havia um descanso. Era sempre a paparazzi da altura, não é? Muito bem, vamos ouvir uma mensagem do patrocinador exclusivo deste nosso programa especial. Voltaremos com mais tributo a Amália Rodrigues. Recorda-se da primeira vez que entrou no Caravela? Lembra-se da sensação? Será que foi assim como um mergulho nos melhores sabores e aromas da nossa culinária? A restaurante Caravela de Fall River é conhecido pelos seus pratos altamente saborosos, com o aroma tradicional da nossa rica culinária. Os proprietários, Tibério e Margarida, decidiram enriquecer ainda mais a sua emenda para satisfazer os seus valiosos clientes com o famoso frango no churrasco. Ainda não experimentou? Ai, que disparate! Do que está à espera? A Restaurante Caravela aceita encomendas de travessas de comida para as suas festas. A Restaurante Caravela, em 637 South Main Street, Fall River, com o telefone 508-235-1030. Os proprietários agradecem a preferência e estão sempre à sua espera. Vá lá e experimente o Caravela. Piscávamos sardinhas quando em noites de guitarra e fado. Go
não coro de o dizer, não coro. Pareço outra mulher, pareço, mas lá chorar por ti não choro. Fugir do amor tem seu preço, e a noite em claro atravesso, longe do meu travesseiro. Começo a ver que não esqueço, mas lá perdão não te peço, sem que me peças primeiro. De restos a teus pés, perdida te adorei, até que me encontrei perdida. Agora já não és na vida o meu Senhor, mas foste o meu amor na vida. Não penses mais em mim, não penses, não estou nem para te ouvir por carta. Convences as mulheres, convences, estou farta de o saber, estou farta. Não escrevas mais nem licenças, quero que tu me diferences dessas que a vida te deu. A mim já não me pertences, vê lá vencer-me não vences, porque vencida estou eu. De restos a teus pés, perdida te adorei, até que me encontrei perdida. Agora já não és na vida o meu Senhor, mas foste o meu amor na vida. O grande amor da minha vida. Oito horas mais 30 minutos. O tempo está a passar rapidamente quando há conversa agradável e de um assunto tão apetecível. O tempo tem a tendência de passar mais rápido do que normalmente. Voltamos, obviamente, ao nosso tópico principal do programa desta noite, que é a Amália Rodrigues. Muitas pessoas com quem eu tenho falado que tiveram algum contacto com a Amália ou que estiveram a oportunidade de a ver antes de entrar em palco, diziam que ela era sempre uma pessoa extremamente nervosa, preocupada com a sua atuação e com muita fé, até que se benzia antes de entrar em palco todas as vezes. Meus amigos podem servir de testemunho disso, não é? Sim, sim. Fernando. Aliás, portanto, o concerto dela, até o último concerto que deu, era sempre como fosse o primeiro. Ela ficava gelada, transpirava. E ela tinha, portanto, muitos santinhos. E ela não atuava em parte nenhuma sem ter os santos. E uma vez esqueceu, agora não me recordo se foi em Portugal, sei que foi um sítio qualquer, e tiveram que ir buscar, porque senão ela não atuava. E antes de entrar em palco, ela tinha um momento de concentração onde ela rezava todas as Nossas Senhoras antes de entrar em palco. Ela é como, eu acho que ela é a única artista, e eu tive a oportunidade de
presenciar isso. Ela, portanto, quando entrava em palco, as pessoas ficavam de pé mais de quase meia hora a aplaudir e a gritar Amália, Amália, Amália. E a Amália não era de uma cantiga nem duas, ela cantava. Aliás, os concertos dela, a primeira parte e a segunda parte, sozinha. Porque ela não gostava que ninguém fizesse a primeira parte. Eu acho que foi das únicas pessoas que convencia ela a trazer artistas da primeira parte, porque ela de facto não aceitava. Então havia aquele choque entre o público e ela. Eu acho que é qualquer coisa que ela tinha, aquele contacto que havia ali quando ela entrava em palco. Francisco, há algum momento na carreira de Amália Rodrigues, daquilo que acompanhaste, que achas que foi o mais marcante para ti? Aliás, para além do abraço, houve um outro momento, mas antes disso, para reforçar, para dar maior saliência às palavras do Fernando, eu concordo inteiramente, esse certo medo, esse certo nervosismo da Amália, para mim, interpreto isso como o respeito que ela tinha por seu público, e de facto cada atuação era sempre como fosse a primeira. E portanto isso para mim é dignificante, é marcante. Agora, no que se refere a um momento para além daquele contato pessoal que tive com ela em Providence, o melhor espetáculo, mais empolgante que eu vi até hoje, não tenho dúvidas em afirmar que foi o de Amália Rodrigues no Teatro Zaitern, sala a abarrotar, não havia nem um assento vago. Nunca vi uma empolgância de atuação como foi de facto a atuação da Amália. O público vibrava, pedia-se, mas ao mesmo tempo ouvia-se o silêncio, se é que se possa se é que vocês entendem o que estou a dizer, o silêncio, o respeito que o público tinha pela interpretação da Amália. Para mim foi dos momentos do espetáculo. Eu já vi várias figuras da música internacional, já vi, aliás, houve também outros momentos que eu vi, particularmente a música portuguesa, que eu gosto muito dos nossos artistas portugueses e, enfim, tenho orgulho da nossa cultura portuguesa. A Marisa aproximou-se, mas não era a Amália. A Amália estava a cantar ali, estava a representar Portugal. Se bem que eu tenho todo o respeito por outros fadistas e por outros artistas de outras áreas musicais, mas de facto aquele momento no Zaitern, não sei se o Fernando se recorda, acho que foi 82, 83 que ela esteve aqui, eu nunca vi nada igual, e para mim foi um momento marcante de espetáculo em todas as vertentes. Ela tinha um certo medo, não é? Mas durante a atuação ela tinha aquela vontade com o público. O público pedia uma canção e ela dizia aos guitarristas: olha, vamos cantar este tema agora. Pelo menos foi isso que eu vi nesse espetáculo. Uma outra coisa, que por vezes há certas faltas de diálogo entre os músicos de palco, isso acontece, é normal. E eu recordo perfeitamente uma vez que os fadistas dão um tom para começar um fado e ela volta-se para trás e diz: mas não é este fado que eu quero cantar, eu quero é o outro. E portanto ela podia fazer isso, mas ninguém podia fazer isso. Claro. E portanto, só para dizer que esse espetáculo do Zaitern foi, eu acho que não vou ver mais nada, porque a Amália tinha também essa particularidade de não só de ultrapassar as barreiras geracionais, mas também de todos os escalões etários e sociais. Portanto, havia ali o doutor a vir à Amália como o Zé Povinho, claro. e portanto a Amália tinha essa abrangência, congregou todas essas vertentes, e portanto foi um espetáculo digno de nome de grande espetáculo. E vou dizer mais uma coisa, eu às vezes costumo dizer que a Amália está para Portugal como está o Jacques Brel para a Bélgica, o Charles Aznavour para a França, o Frank Sinatra mas para mim a Amália é mais para Portugal do que qualquer um desses para os seus respectivos países. Mais única do que... É uma figura ímpar na sociedade portuguesa, e também uma figura que não conheço uma outra figura que representasse tão bem a nossa sociedade, a nossa cultura, como foi de facto a Amália Rodrigues. Tony Carlos, estávamos ontem em conversa e dizias que quando vieste para os Estados Unidos que estavas com sede de ouvir música portuguesa, querias comprar música portuguesa e foste uma conhecida loja em Providence onde vieste encarar com um álbum de Amália, uma relíquia. Exato. E aliás, esse álbum já foi aqui falado esta noite. Exato, que deu origem então a esta adaptação que o Philippe Laferrière fez, não é?
E eu considero aquilo de ouro, são dois volumes, mano. E eu considero aquilo fantástico, por causa dos nomes que estão ali, pá, uma interpretação mais que natural, descontraída, de pessoas com muito valor, pá. Mas queria também entrar um bocadinho naquilo que foi dito sobre mais vivências da Amália. Eu não tenho mais. Sim. Não tenho diretas, não tenho mais vivência nenhuma, mas quero reforçar não só o Fernando como o Francisco naquilo que a Amália tinha do estado de espírito quando ia enfrentar o público. Pá. Eu só sei acrescentar isto. Pá. Não tenho nada de experiência pessoal com ela, que tenha acontecido com ela, mas acontecido com outros artistas com valor e que usavam exatamente a mesma atitude, absolutamente. Uma delas já nos deixou também, vivia aqui connosco, era uma grande intérprete. Não vou falar do perfil pessoal da pessoa, nem é aqui o momento oportuno para isso, mas Ana Tércia da Conceição dizia-me que eu não percebo como é que esta gente vai para um palco cantar, vão ali todos contentes, todos satisfeitos, eu vou cheio de nervos, o meu estômago vai às voltas e tal. Isto define a grandeza de quem sabe interpretar e quem sabe respeitar o seu trabalho e aquilo que vai enfrentar. A Amália devia de ser precisamente isso, creio eu, não é? Sem dúvida. Amigos, temos que fazer mais um intervalo. Agradecer uma vez mais ao patrocinador exclusivo deste nosso programa, Restaurante Caravela, para o bife regional famosíssima da cidade de Fall River. Voltaremos. Recorda-se da primeira vez que entrou no Caravela? Lembra-se da sensação? Será que foi assim como um mergulho nos melhores sabores e aromas da nossa culinária? O Restaurante Caravela de Fall River é conhecido pelos seus pratos altamente saborosos, com o aroma tradicional da nossa rica culinária. Os proprietários, Tibério e Margarida, decidiram enriquecer ainda mais a sua emenda para satisfazer os seus valiosos clientes com o famoso frango no churrasco. Ainda não experimentou? Ai, que disparate! Do que está à espera? O Restaurante Caravela aceita encomendas de travessas de comida para as suas festas. O Restaurante Caravela, em 637 South Main Street, Fall River, com o telefone 508-235-1030. Os proprietários agradecem a preferência e estão sempre à sua espera. Vá lá e experimente o Caravela. Tiscávamos sardinhas quando em noites de guitarra e de pá. Estamos de volta, amigos. Fernando, muito se tem falado da vida pessoal de Amália. Foste amigo pessoal e nem queremos entrar em muitos pormenores, mas e nem sei até que ponto é que ela privava certas coisas contigo, mas fala-se muito nas paixões, que ela era uma mulher, especialmente quando mais jovem, muito apaixonada, passou por vários amores. Outro rumor que tem sido frequente é a relação que ela tinha com a sua irmã, Celeste, não é? Celeste, que passou algum tempo também a viver aqui nos Estados Unidos, inclusivamente tem uma filha que vive na Virgínia, não é? Em Washington, que era afilhada de Amália Rodrigues, julgo eu. Eu tive uma conversa uma vez com ela e ela dizia-me isso. Mas não via nada que indicasse que não houvesse uma boa relação ali. Algum dia ela privou alguma coisa contigo sobre a relação que tinha com a irmã e sobre os seus amores? Olha, para já as pessoas diziam muito que ela era amante do Espírito Santo. E aliás diziam que as joias que a Amália tinha, que era da família Espírito Santo. Isso é mentira, portanto, as joias eram dela. O Espírito Santo mandava-lhe flores sempre, ela aceitava, mas nunca foi amante dele. A irmã, ela sempre teve muita consideração pela irmã, ajudou-a muito e gostava muito da irmã. Aliás, eu acho que as pessoas dizem muita coisa que não é verdade, não é? Porque, quer dizer, as pessoas inventam muita história da Amália, dizem coisas horríveis dela e diziam, portanto, só as pessoas realmente más vítimas é que sabem. Aliás, eu fui muito amigo dela, que até sentei-me em cima da cama dela, estive no quarto de cama dela, que eu acho que é mais privado, não se pode ser. Só sentados. Portanto, eu fui muito amigo. Ela de facto,
portanto, gostou muito de mim. Eu tratava sempre com grande respeito, nunca fui oportunista, aliás, eu levava uma câmara e eu nunca batia flash. Eu hoje tenho pena disso. Pois. Aliás, eu tenho imensas fotografias, coisas inéditas que foram dadas, e mesmo até por ela, livros, etc. Mas eu levava a câmara e deixava a câmara, quer dizer, nunca fui, eu deixava ela que era a rainha da noite. Sim. Sempre deixava ela à vontade. Por isso, como eu disse, mas ela sempre tratou bem da irmã. Agora, havia uma irmã que vive na Irlândia, que está na embaixada irlandesa, o marido, acho que ela nunca fez as pazes com essa irmã. Portanto, entretanto, o irmão, que ela também tinha um irmão, eram muito amigos, iam lá jantar, e eu tive a oportunidade de estar lá quando eles estavam lá jantando, e os sobrinhos, ela era muito amiga da família. Portanto, a maior parte do que dizem por aí é isso mesmo, é conversa de rua que realmente não tem base, não é? Sim. Mas as figuras públicas sujeitam sempre a esse tipo de critério, e sendo uma figura como Amália, é claro que também era sujeita a isso. Na questão do Ricardo e o Espírito Santo, se bem que nunca foi amante, ou que ela nunca foi amante dele, não era segredo a paixão que ele tinha por ela, não? Sim, isso de facto ele mostrou muito que ela mesmo disse. E aliás, aquele filme que fizeram, há ali muita coisa que não é real. Pois, mas também para filme querem dar sempre um pouco de tempero para ser mais interessante, não é? Portanto, ela primeiro casou com um guitarrista que não deu certo, não é? Depois ela foi para o Brasil e casou com o César e trouxe-o para Portugal, porque ela de facto não podia viver no Brasil. Para ela Portugal era tudo. Ela não podia estar fora de Portugal. Agora, a pergunta que não podíamos evitar é que no dia 6 de outubro de 1999 a notícia correu o mundo. Portugal parou, Portugal chorou. A notícia espalha-se pelo mundo, pelas comunidades, e as comunidades também choram. Não só as comunidades, mas outros países, como França e Japão e Brasil, onde a Amália teve grande impacto para o público daqueles países. Vocês recordam-se desse dia e qual foi a reação após ter conhecimento que tinha morrido Amália Rodrigues? Vou aguardar-te para o último, Fernando, que uma vez que eras amigo pessoal, eu acho que a história será mais elaborada. Francisco, já eras jornalista, fácil acesso à notícia. Como é que reagiste após saber que Amália tinha morrido? Olha, a primeira reação que eu tive, para ser sincero, é assim, para a carga de trabalho que eu vou ter agora. Não, mas quer dizer, foi isso realmente. Eu gosto da tua sinceridade. Na altura não havia, não sei, não havia o Google, portanto não havia essas facilidades de ir buscar as notas de arquivo. Mas quando ela faleceu, eu senti que algo de Portugal tinha falecido, mas foi um pensar errado, que percebi rapidamente que a Amália continua a viver e deixou um enorme legado, e mais do que ser sepultada no Panteão Nacional, continua a viver no coração dos portugueses, e isso é que é mais importante. Mas foi uma grande um sentido de uma grande perda, um vazio que eu senti, eu não sei porque eu não tive esse contato pessoal como o Fernando teve, mas senti que Portugal perdeu a sua grande referência, e que agora, portanto, haveria que continuar. Nunca senti, que é importante também, que o fado iria perder, não? Porque o fado continua, e a morte dela, portanto, morreu uma pessoa, mas o fado continua, e a sua obra continua, portanto, ela continua viva, mas senti uma enorme tristeza, sem dúvida, porque perdemos uma grande artista, uma grande figura da cultura portuguesa, enfim, e de facto a perda, aliás, a morte da Amália, não é qualquer pessoa que morre e que deixa o país em luto durante 3 dias, e que todos os portugueses choraram a sua morte. Eu
chorei à minha maneira, ou seja, não chorei fisicamente, mas senti uma enorme tristeza pelo seu falecimento, e ela que ainda poderia, efetivamente, dar um grande contributo, poderia continuar ainda a cantar, mas realmente foi indescritível, um sentimento, um vazio, Ricardo, um vazio assim, sei lá, como se perde uma rainha, um rei de um país, e agora como é que vai ser? Mas o que constatei ao longo dos anos é que ela continua viva. Tony Carlos? Bom, por tudo aquilo que eu disse e da vivência com ela, não poderei exprimir aqui muito os meus sentimentos a esse respeito. Mais do que aquilo que sinto por outras pessoas importantes que foram também naquele país, e não quero ser mais papista do que o Papa, mas eu senti como se tivesse levado um soco no estômago e tivesse faltado a respiração. Essa respiração ainda hoje me falta para dizer qualquer coisa. Mas ainda queria acrescentar o que o Fernando disse, desta coisa de ser dos artistas, quando são muito populares, expõem-se à crítica do povo, aqui ou ali, às inventivas, como foi o caso do Espírito Santo. Eu tinha um rapaz amigo que era locutor numa estação que eram os emissores associados de Lisboa, eram várias estações que contribuíam para aquela associação. Cada um tinha o seu período de tempo durante o dia, fisicamente estações diferentes, mas a associação era a mesma. Rádio Vaz Lisboa, Rádio Graça, lembro-me agora destas duas, e por causa deste rapaz não me lembro qual era. E ele era locutor, e quando morreu uma figura política da altura, grande figura política, que lhe deu a mão a ela, que a mandou para o estrangeiro, que a lançou no estrangeiro, e que se chamava Leitão de Barros, que era secretário nacional da informação, nessa altura, estou a falar nos anos 50. Eu sou um rapaz ainda, acabado de sair do liceu, e este rapaz amigo, locutor dessa estação, no tempo em que não é como tu fazes agora, metes ali o CD e tu é que metes o CD e tu é que pões o CD a tocar e tal. Naquela altura havia duas salas, uma só se falava e a outra só se punha o vinil a andar. Fazia-se assim, acabava de falar, fazia o sinal e do outro lado avançava e era assim. E este rapaz amigo, chamado Gentil Mourinha, perdeu a sua licença de locutor por causa de uma graça que ele fez, ou melhor, que lhe fizeram e que ele não deu conta porque não tinha os auscultadores. E a graça foi esta: ele faz uma homenagem ao Leitão de Barros, que diziam que o Leitão de Barros estava seriamente envolvido com a Amália. Aqui é que se dizia mesmo amantizados e coisas assim de género. E o Leitão de Barros morreu, o Gentil Mourinha faz a sua cerimónia e no fim diz paz à sua alma. E do outro lado o malandro do técnico que lhe queria mandar uma mensagem de brincadeira, mas tinha já o outro prato preparado para pôr a verdadeira música, quando ele desse conta, mas ele não está com os auscultadores e não dá conta e abre a via para o ar, e então ouve-se paz à sua alma, entra a Amália, não sei porque tu foste embora. Esteve um impacto, como vocês devem calcular. O desgraçado perdeu a licença logo. Coitado. Fernando, dia 6 de outubro de 1999, certamente que foi um dia triste para ti. Sim, portanto, eu acho que era 1h ou 2 da manhã, quando eu vi o telefone tocar e eu ouvi dizer, isto não é brincadeira nenhuma, porque ele está a dormir, isto não são coisas a esta hora para estar a dizer. Mas eu não sei o que é que se passou, eu acho que foi qualquer um toque, tocou e eu tinha a televisão mesmo em frente, aos pés, eu estava a dormir, e sem me dizerem nada, eu continuava a conversa pelo telefone, eu ligo a televisão e quando apareceu, portanto, o locutor a dizer faleceu a Amália Rodrigues, quer dizer, pronto, é isso, foi completamente um choque horrível, não é? Durante esse dia todo eu recebi, porque havia muitas estações de rádio portuguesas nessa altura, eu recebi várias chamadas para dar entrevistas e recusei. Havia uma pessoa que eu conhecia
muitos anos e que aceitei e pedi para não passar a música antes de eu falar. E eu lembro-me que, portanto, ele, não sei se esqueceu, foi através do telefone, passa a música e quando ele abre para falar, as palavras não saíam, eu não congelei. Pois. Ainda mais que tu tinhas um encontro marcado com ela para dali a dias, não é? Portanto, eu ia para Portugal de uma semana depois. Eu acho, até eu não me recordo de acompanhar as notícias de Portugal, a morrer nenhuma figura pública que tivesse um impacto como a morte da Amália teve em Portugal. É que o país parou. Havíamos horas sem fim de imagens de todo o processo que levou até às cerimónias fúnebres, o caminho que a Amália percorreu antes de ser sepultada, as diversas homenagens que foram feitas, aqueles tais oportunistas que apareceram na altura para dizer algo sobre a Amália, aqueles que realmente partilhavam um amor pela Amália. Fernando, querias acrescentar algo? Também houve uma coisa, é que a Amália, portanto, as coisas não foram como ela quis. A Amália não saiu pela porta principal onde gostava tanto de sair. Quer dizer, houve muita aldrabice. Porque automaticamente, quando a Amália faleceu, a partir dessa hora, desse momento, foi posto polícia à porta pela a fundação que tinha feito o testamento. Imagine, portanto, não havia cópias de testamento. Por isso, essas pessoas tomaram posse de tudo. E realmente houve muita coisa que foi... E continua a haver que ela não deve estar satisfeita. Portanto... Aliás, e essa fundação que estás a falar é a Fundação Amália, e muitas vezes ouve-se falar da Fundação Amália. E dizem sempre que a Fundação Amália foi um desejo de Amália. Foi um desejo de Amália. E nós, em conversa aqui há pouco, Fernando, antes de começarmos aqui o programa, explicavas realmente que essa fundação não é bem, ou não foi bem como a Amália queria, não é verdade? Pronto, não há... Ninguém conhece o testamento da Amália. Portanto, a Amália fechava-se na sala de jantar com o advogado e ninguém sabia nada. Portanto, é pena, porque uma semana depois dela falecer, o Dr. Seabra, que foi o cirurgião que operou aqui, que era ainda parente do marido, ia lá para refazer o testamento. E pronto, foi tarde. Não há nenhuma cópia, não havia absolutamente nada. Tanto é que havia 3 envelopes para as 3 pessoas mais importantes que viviam na casa, que era a Dona Hilda, a Lili e a Dona... agora não me lembro, que era, portanto, tratava da casa. E a partir desse momento não havia mais envelopes. Já lá foste à casa dela depois dela morrer? Sim, já como voltei. Museu? A primeira vez foi muita complicação, não é? Portanto, não estava esta gerente que está agora. Esta agora foi a primeira secretária dela. Não me lembro bem o nome dela. Que até ela estava por fim. A primeira vez que eu fui lá, eu pedi para entrar e fizeram muita... Eu, Mário Gil e o Nelson que canta aqui. E então eu pedi para que seja só os 3 privado. E fizeram muitas exigências e disse, não senhor, eu era amigo pessoal, entrava aqui e eu nem preciso que a senhora me guie, que me dê nenhuma guia, porque eu sei muito melhor do que a senhora o que é que tem aqui e o que é que não tem. Então, pois, fizeram imensas complicações e depois acabaram por aceitar. E depois já voltei mais 2 vezes, mas já depois já tinha outra gerência diferente. Estás satisfeito com a forma como a casa está exposta? Não estava como ela tinha, quer dizer, portanto, está como fosse, como se faz uma montra, um show. Sim. Pronto. Muito bem, e para terminar, essa será a última pergunta para os meus convidados, que é precisamente, e voltando à questão de Portugal chorou a morte de Amália e nunca antes, e já depois, nunca vi nenhuma figura pública ter um funeral, uma despedida dessa forma. Porquê é que achas que o povo português reagiu daquela forma à morte de Amália? Francisco. Simples. Porque era uma figura incontornável da sociedade portuguesa, porque era Amália. Porque se tratava da grande referência de Portugal, porque se tratava de uma figura que conseguia
que conseguia agradar a todos os escalões sociais, etários, portanto, o médico, o doutor, o da construção, enfim, a sua obra foi uma obra que abrangeu todos os escalões da sociedade e, portanto, se me permite equiparar, teremos talvez de recorrer a um evento para equiparar, eu posso, uma figura que tivesse falecido, Francisco Sá Carneiro também na altura, causou grande consternação em todo o país. Olha, estava na memória que agora já me esqueci, é tão importante que, mas realmente claro, a Revolução de 25 de Abril, 1974. Falando pronto, o que quero dizer, um impacto. Exatamente. Teremos de recorrer a eventos, a eventos mais próximo do que Amália, Francisco Sá Carneiro, mas não tanto como Amália, obviamente, e portanto isso revela a grandeza de Amália para Portugal, para os portugueses e também para aqueles mais atentos em todo o país. Foi notícia não só na comunicação social portuguesa, mas também em todos os órgãos de comunicação social, sobretudo na Europa. Tony Carlos, porquê é que Portugal parou quando Amália morreu? Bom, eu penso que já foi tudo dito. E eu, como não sou realmente um dom de palavra, embora me saiba a exprimir, não sou um dom de palavra, uso mais metáforas para tentar fazer-me entender. Eu só tenho esta metáfora. É que, de certeza absoluta, no sentido contrário, se o Passos Coelho morresse hoje, não ia ter o mesmo impacto. Uau! Teve que atingir a crise aqui a nossa conversa esta noite. E vamos então ouvir do Fernando porque é que Portugal chorou daquela forma a morte da Amália. Bem, eu acho que o Francisco já disse praticamente quase tudo. Calou a voz de Portugal. Muito bem. Obrigado, Fernando. Um grande prazer ter-te aqui em estúdio. Obrigado, Ricardo. Mais uma vez agradeço-te por, de facto, teres feito este tributo, porque nunca é demais, e sei que se ela estiver a ouvir, vai gostar muito. Nunca é demais. Esperemos que sim. Tony Carlos, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer, como sempre. É sempre um prazer estar em sua companhia, porque nós conversamos muito quando estamos juntos. Francisco, o que é que posso dizer? Compadre, muito obrigado por teres aceito aqui o convite. Sei que tiveste um dia bastante atarefado e depois fizeste aqui um espaçozinho para vir ao programa. Muito obrigado, Francisco. Obrigado, Ricardo. Obrigado aqui também aos meus colegas aqui, que enriqueceram certamente esta intervenção, e obrigado a todos que ouviram, os ouvintes. Gostei imenso destas 2 horas que passei com estes 3 amigos, sem dúvida que se tornou um programa muito mais rico, graças ao vosso contributo aqui a estas 2 horas. Vamos terminar então a nossa emissão como não podia deixar de ser, com a Amália Lágrima. Um forte abraço, muito obrigado também ao restaurante Caravela que patrocinou este programa de tributo à Amália. Boa noite e até amanhã de manhã, se Deus quiser. Com mais penas me levanto. No meu peito já me ficou no meu peito este jeito, o jeito de te querer tanto. Dentro de mim o castigo. Não te quero, eu digo que não é.
deixe-me adormecer. Se eu soubesse que morrendo tu me havias de chorar uma lágrima por uma lágrima tua, que alegria me deixaria matar. Recorda-se da primeira vez que entrou no Caravela? Lembra-se da sensação? Será que foi assim como um mergulho nos melhores sabores e aromas da nossa culinária? O restaurante Caravela de Fall River é conhecido pelos seus pratos altamente saborosos, com o aroma tradicional da nossa rica culinária. Os proprietários, Tibério e Margarida, decidiram enriquecer ainda mais a sua emenda para satisfazer os seus valiosos clientes com o famoso frango no churrasco. Ainda não experimentou? Ai, que disparate! Do que está à espera? O restaurante Caravela aceita encomendas de travessas de comida para as suas festas. O restaurante Caravela, em 637 South Main Street, Fall River, com o telefone 508-235-1030. Os proprietários agradecem a preferência e estão sempre à sua espera. Vá lá e experimente o Caravela. Piscávamos sardinhas quando em noites de guitarra e de pá.